Senhores, bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais um Talk to Biz, a nossa coluna semanal sobre estratégia, gestão, marketing e inovação. O meu nome é Bruno Garcia, eu sou professor e profissional na área de marketing e business, e aqui você já sabe, toda semana a gente traz um tema novo a respeito do mundo dos negócios, mas também a gente faz comentários sobre notícias e acontecimentos que podem ter um impacto na sua empresa, no seu planejamento estratégico ou na sua carreira. Lembrando sempre que esse podcast está lá disponível em talktobiz.com ou talktobiz.com.br. Esses são os nossos endereços virtuais. Você também pode assinar o feed do nosso podcast nas principais plataformas da atualidade. Basta buscar por Talk, o número 2 e Biz, que você nos encontra. E é claro que todo o nosso conteúdo também fica disponível no YouTube. E é fácil encontrar. Basta buscar, novamente, Talk, o número 2, Biz, que vocês nos encontram. Lembrando que o nosso canal no YouTube também traz alguns conteúdos exclusivos em vídeo. Nas últimas semanas eu tenho publicado aí uma série Talk to Biz Café, entrevistando professores e especialistas nas mais diversas áreas, fora drops, cenas do nosso podcast, trechos, bastidores de gravação e outras cositas que a gente de vez em quando produz e coloca por lá. Então vale a pena conhecer o canal do Talk to Biz no YouTube. Assina o canal, ativa o sininho para receber as notificações e acompanhar as novidades. E hoje nós temos mais uma edição do Talk to Biz Tech, que é aquele nosso encontro mensal para falar especificamente sobre o mercado de tecnologia. Esse é um Talk to Biz Tech especial, natalino, de encerramento do ano, literalmente o último programa que estamos gravando neste ano de 2021 e o último programa que vai ao ar também neste ano de 2021. E você já sabe, se é Talk to Biz Tech, temos a presença dele, o nosso garoto prodígio, jornalista, especialista em tecnologia, Renan Peixoto. Seja muito bem-vindo a mais uma edição do Talk to Biz Tech. Ho, ho, ho! Chegamos aí para o último programa do ano, meu amigo. Pô, a gente vai falar um pouquinho aí dessas tendências que a gente tem para 2022, né? Vamos fazer aí pegar algumas coisinhas desse ano e também falar aí dessas novas, que a gente pode ver aí de lançamentos, de ideias para 2022, que é sempre agora aquele nosso episódio de futurologia que a gente gosta de fazer bastante, né, Garcia? Com certeza. E quando a gente fala que é o último episódio do ano, a galera talvez não tenha essa noção, mas estamos gravando na antevéspera do Natal, né? São dia 23 de dezembro, são 8h30 da noite, estamos aqui gravando esse último encontro para fechar com chave de ouro essa sequência maravilhosa que foi essa terceira temporada do Talk to Biz e a primeira temporada em que a gente teve as edições do Tech, né? Mensais, porque tudo isso começou com um episódio que a gente gravou em 2020, falando sobre o mercado de smartphones, e aí eu conversei com você e falei, vamos fazer um episódio Tech mensal, e aí a gente começou em janeiro de 2021 e estamos aí, completando um ano, né, de Talk to Biz Tech. E como meu amigo Renan Peixoto já adiantou, o episódio hoje é para falar de futurologia e tentar entender quais são as tecnologias que vão ganhar mais espaço no próximo ano. A gente tem uma série de apostas, uma série de tecnologias interessantes, coisas em que a gente acredita bastante, outras coisas que, não sei, o Renan pode não sei se vai concordar em tudo comigo, mas algumas coisas que eu considero muita espuma que a mídia anda fazendo e tem uma opção de especuladores aí de plantão. Então, vamos falar um pouquinho sobre cada uma dessas tecnologias nesse episódio especial de encerramento de temporada. Um magnífico season finale, Renan Peixoto, para essa temporada 2021 do Talk to Biz. Por onde começaremos, meu amigo? Eu cheguei a ver algumas coisas assim, eu acho que diferente dos outros anos, eu achei uma coisa um pouco mais comedida, né, algumas situações, acho que muito ainda em virtude daquele problema, a gente falou muito de escassez de chips e tudo mais, né? Então, por exemplo, a gente viu aqui algumas questões, por exemplo, de câmera por baixo da tela,
câmera né, com resolução maior, vídeos em 8K, por exemplo, mas assim, a gente tem que lembrar que algumas coisas podem esbarrar ainda aí nessas questões de chips. A gente está vendo aí o mercado de smartphones está um pouco se segurando, porque a gente está vendo que ainda, né, os aparelhos deram aquela subida de valor em virtude aí um pouco dessa dificuldade de repor o estoque no mercado. Então isso daí também vai impactar um pouco, acho que, nosso exercício de futurologia, porque isso daí ainda é um problema, né? Um grande problema. Certamente. Eu estava até vendo, agora eu não vou lembrar, mas eu estava assisto muitos canais de tecnologia no YouTube, como você também deve assistir, né? E não lembro agora qual foi o canal, mas eu até comentei isso com o nosso amigo Sander no último episódio do Coin2Biz, quando a gente falou também de perspectivas no mercado gamer para 2022, e eu vi um vídeo, eu não vou tentar chutar aqui qual foi o canal, porque seria uma injustiça, certamente eu vou errar e seria uma injustiça, mas falando até de produtos que estavam numa perspectiva de lançamento e que tiveram seus lançamentos adiados desde o ano passado por conta da pandemia e escassez, crise no abastecimento de semicondutores. É coisa que a gente já falou aqui no Talk2Biz Tech. Então, certamente, além das tecnologias que podem chegar num ritmo menor, a gente tem uma série de lançamentos que não vão acontecer, coisas que as empresas certamente estavam desenvolvendo e ainda estão desenvolvendo, e que talvez esperem um pouco mais até que essa situação de fato se normalize, né? Isso a gente já viu aí, falou um pouco lá naquele episódio. Engraçado, né? Como é que foi um episódio que ainda está rendendo bastante assunto aí ao longo dos nossos episódios também, e como você bem falou agora, de outros temas também, que isso ainda vai levar um bom impacto nessas questões ao longo do próximo ano. A gente vai ver aí um impacto de lançamentos de novos celulares. A gente começa agora, se eu não me engano, em janeiro e fevereiro, a gente tem já as primeiras feiras de tecnologia. Eu estou realmente curioso para ver como vão ser essas feiras, o quanto isso vai ter de impacto nisso. Claro que são alguns ali, a gente sempre fala que tem muitos ali que são protótipos, são realmente ideias, ainda não tem nada muito concreto, se isso vai ter uma absorção pelo mercado ou não, né? Vamos começar então, Renan, de repente pelo mercado mobile, é um mercado que a gente fala bastante aqui, e que é muito impactado por essa crise dos semicondutores, essa crise de produção, de abastecimento. O que a gente pode esperar para o mercado mobile para 2022? Mais do mesmo, que é uma aposta, na minha concepção, não vejo esse mercado se modificando radicalmente para o ano que vem. O que vem por aí possivelmente é o que a gente já vem acompanhando nos últimos anos, upgrades e mais upgrades. Mas a gente não pode desconsiderar que foi colocada aí no mercado, já há mais ou menos 2 anos e meio, uma nova categoria que são os aparelhos com tela dobrável. Então a gente não pode desconsiderar que, embora eles ainda tenham uma participação bastante restrita, pelo menos a nível de mercado nacional, eu, por exemplo, nunca vi ninguém usando um aparelho desse, e óbvio, tem uma explicação primária aí, que eles são extremamente caros aqui pra gente, mas eu não sei como é essa participação no mercado internacional. Eu ainda não vejo, pelo menos da galera que eu acompanho, assim, de youtubers, canais de tecnologia, eu não vejo ninguém usando um celular desse, sabe? Exceto nos vídeos de review, de hands-on, por aí vai. Então, na tua opinião, Renan, essa é uma tecnologia que se consolida, por exemplo, em 2022? Olha, eu penso que não. Eu acho que, como a gente bem falou acho que algum episódio a gente chegou a comentar sobre isso, ainda é um aparelho, digamos assim, beta, né? Meio que um protótipo. Ele deixou de ser um protótipo, a gente já viu que ele teve... Os primeiros foram desastrosos, né? Viu que realmente tinha muito problema. Já melhorou um pouquinho. E assim, ainda sinto, como você falou, uma certa dificuldade do pessoal entrar, né? Porque aquilo, a gente tem hoje aparelhos, basicamente a gente fala de 3 tamanhos, né? Sempre tem aquele
normal, aquele aparelho de tamanho normal, um meio mini e um Pro, né? Plus, Pro, alguma coisa assim. E geralmente, cara, quem tem uma tela grande, tem uma necessidade de ter uma tela grande, vai para esse Pro, vai para esse Plus. E a gente ter um aparelho que, cara, é necessário ainda muito estudo, muito investimento em tecnologia para você ter um aparelho que vai abrir, que não vai ser tão... Porque, assim, a sensação que eu tenho é que o aparelho dobrável é como os primeiros celulares, que caía no chão e quebrava à toa. Né? A gente lembra muito disso, que caía e tipo, lá, puta, já quebrou. Né? Tipo, né? Às vezes você tinha um mês no aparelho, ele caía, rachava todo, quebrava, já parava de funcionar a tela, um negócio assim. E aí a gente, claro, ao longo dos anos aí foi deixando ele cada vez mais forte. Então, assim, acho que esse é o principal desafio, deixar ele facilmente usável, sem evitar qualquer tipo de problema, qualquer impacto, assim. E, assim, entender melhor o consumidor, né? O que a galera vai entrar nesse mercado para comprar ou não. Se vai comprar e por que comprar? É só por uma tela maior? Será que vai acabar desenvolvendo alguma funcionalidade, alguma questão de mercado, algum nicho, de repente, né? Então, acho que esse é o principal ponto aí pra gente ver. Eu vou falar para você, Renan, que eu sou bastante cético, tá? Em relação aos aparelhos de tela dobrável, pelo menos por enquanto, dessa primeira geração ou segunda geração que a gente tem aí desses aparelhos. E por que isso? Por uma questão muito prática. A função da tela dobrável, pelo menos o que é alardeado, é assim, olha, eu vou ter um aparelho que se transforma num tablet. A ideia principal seria essa, mas isso demanda, pela mudança do formato, você demanda uma adaptação de todo o ecossistema. Aí eu vou traçar um paralelo olhando pela perspectiva de um desenvolvedor. Imagina que a gente está numa empresa e tem um aplicativo. Então você tem já a versão iOS e Android. Android que, de certa maneira, teria que funcionar em todos os aparelhos, com os diferentes tamanhos de tela, teria que estar otimizada para tudo isso. Possivelmente você tem que ter isso para um tablet também, aí iOS e Android também. Então você começa a ter muitas versões do aplicativo para administrar. Quando você vai para esse celular de tela dobrável, e a Samsung ainda tem 2 ou 3 modelos com tamanhos de tela diferentes, o que é uma loucura, porque na verdade você poderia ter alguma coisa justamente para ganhar esse efeito de plataforma, onde todo mundo sai ganhando, porque tem mais gente compartilhando do mesmo recurso. E não é isso que a indústria está fazendo. Aliás, não é isso que a indústria costuma fazer de início, de largada. Pelo contrário, cada um vai atirando em uma direção até a galera resolver se entender, ver um aparelho que está fazendo mais sucesso, todo mundo seguir aquele mesmo padrão. Então, pelo lado dos desenvolvedores, é muito ruim, porque é mais trabalho de desenvolvimento. Né? Pelo lado do usuário, também é ruim, porque, na verdade, você tem que se habituar com um novo ecossistema. Óbvio, você vai falar assim, Bruno, mas não é uma grande coisa. O camarada tem que se acostumar com o celular de tela dobrável, onde o aplicativo talvez apareça para ele com um layout diferente, isso, aquilo, outro. Realmente, não é um grande desafio. Mas, na realidade, quando a gente está acostumado com coisas práticas e que funcionam muito rápido, toda mudança dessa natureza é sempre vamos dizer assim, um tropeço ali que você tem que ultrapassar para que aquilo ali depois ganhe a fluidez da solução que você já tinha em mãos, que é a solução convencional. E aí entra no ponto que você falou, de um lado ou de outro, seja do lado dos desenvolvedores, seja do lado dos usuários, ainda não vejo muitos motivos plausíveis para você comprar, para migrar de uma plataforma tradicional, onde você já sabe como tudo funciona, e você tem noção de como todos aqueles aplicativos funcionam, para uma outra plataforma, que, como eu disse, não é que você está mudando do português para o mandarim, você vai ter que reaprender tudo, não é isso, mas impõe-se uma necessidade ali de adaptação, e eu não acho que as pessoas que têm um uso padrão de um smartphone hoje tenham uma necessidade específica para isso. Então, ainda não vi. Eu acho a tecnologia incrível, fantástico aquilo ali. Acho interessante a ideia de você ter um aparelho que amplia a tela. Assim, de repente ele vira uma tela que é o dobro daquela tela convencional. Acho interessante, mas o aparelho ainda não é um aparelho leve, é um aparelho mais robusto em relação ao que a gente está acostumado a usar. É óbvio que aquela tela ali dobrável é um ponto crítico,
É um ponto que, imagina, né? Os camaradas aqui no Brasil estão cobrando, sei lá, 8 mil, 10 mil reais num aparelho desse. Imagina a hora que uma tela daquela trincar na dobra. e quanto vai te custar para você trocar isso aconteceu muito, né? O primeiro tela. Modelo do Galaxy Fold, né? Teve muito isso, né? Ele lançou e tal, e semanas depois já começou a ter a tela rachada. Eles tiveram que tirar do mercado para tanto é que eles recolheram. Então, assim, é justamente isso mesmo. Então, eu também não consigo ver, é como você falou, acho que tem essa questão, como a gente pontuou, é uma questão meio beta, né? Você joga e vai até que alguém, de repente, acertou. E aí todo mundo começa a seguir. Né? Assim, geralmente, quem começa a fazer isso, às vezes, é a Apple. Mas, assim, até agora, nenhuma vez que eu tenha parado, eu li algo relacionado à Apple estar pensando em investir num telefone dobrável. Não é muito do feitio dela, porque é justamente isso. É um gasto com desenvolvimento, é um tiro no escuro. Você perde o efeito, que é o efeito que faz você ter mais clientes, que é justamente essa plataforma integrada. Não vejo... Não, esse outra, como você falou bem... Da Apple, não, rapidinho, falando esse negócio da Apple, que uma das matérias que a gente consultou aí, o pessoal do mercado aí, da imprensa, né, falando de tendências, nego falando que possivelmente os principais fabricantes vão correr para lançar telefones dobráveis. Pô, me desculpa, pessoal. Não vejo que todos os fabricantes vão fazer isso, exceto os orientais, sul-coreanos e chineses. E então dizer que a galera vai sair correndo atrás, incluir até o nome da Apple. E como você bem disse aí, em nenhum momento a Apple deu qualquer manifestação ou fez qualquer movimento nesse sentido, né? Mas foi só para fazer essa observação. Sim, como você pontuou bem, como eu ia falar, né? Como você pontuou bem, porque ainda tem uma questão de desenvolvimento. E hoje, por exemplo, a gente, principalmente agora a Apple, recentemente, de uns 2 anos para cá, por aí, ela dividiu, né? Então agora você tem o iPad OS, né? Lá, não sei nem agora se é esse o nome. E o iOS, né? Então, assim, dividiu a parada. Então, assim, você tá imaginando que, cara, vai ser um aparelho grande a ponto de ser... Ele vai ser o quê? Um iPhone? Ele vai ser entrar com uma visão de... Entendeu? Tipo assim, isso, como você bem pontuou, é uma questão de desenvolver. Para o desenvolvedor é horrível. Né? Tanto que o Steve Jobs, muitos anos, ele não quis aumentar as telas. Qual é a usabilidade dessa tela dobrável, né? Então, assim, sim, será que realmente vai ter e tal? Assim, eu não consigo ver isso. Mas... vamos ver, eu acho que, dada todas as condições de mercado e situações, e vários desses pontos que a gente falou aqui, não vejo isso como uma grande tendência para 2022. Aí a gente já começa a entrar, o que não pode realmente ser uma tendência, que a gente deu uma olhada ali. Aí sim, aí entra naquela coisa assim, como você falou, são upgrades, né? Ou seja, uma câmera com, né, uma capacidade de pixel maior, uma câmera que vai gravar em 8K, não sei para que também isso, porque, porra, né, não é isso, todo mundo ainda que tem uma televisão de 8K, ele de 4 para 8, não faz tanto, a olho nu, não vai impactar tanto alguém, aquelas coisas, são os upgrades. Aí tem algumas outras coisas que, assim, são tendências, assim, eu acho que é isso que vai acontecer para 2020, essas pequenas tendências baseadas em todos esses problemas. Então, é uma câmera que vai ficar por cima da tela. Como é que é? Uma bateria... Por baixo da tela, né, no caso, você quer dizer. Câmera por baixo da tela. Né? Por baixo da tela. Por baixo da tela é uma bateria que vai durar mais, vai se carregar mais rápido. Porque isso, assim, isso é uma demanda muito do mercado, né? Então, assim, talvez agora, como fique mais carregamento sem fio, né? Carregamento sem fio também. Sim, isso está começando. Isso é um negócio interessante. E, assim, como a gente está vendo uma situação de, que você está com pouco espaço para inovar, porque não adianta você montar um aparelho que vai fazer, que você vai ter um baixo estoque, você vai ter uma baixa compra, de repente, será que ele vai se pagar, assim, o investimento rápido? Eu acredito que não. Eu acho que vai ter isso, né? Pequenos upgrades, né? Então, demanda de bateria a gente sabe que é o principal hoje, melhorou muito, mas ainda é o principal gap ainda nesse mercado de smartphones. Então, assim, se eu fosse dizer assim, por que você acha, eu acho que são isso, são os pequenos upgrades que a gente vai ver aí para 2022 nos celulares, é o que talvez vá permitir as empresas trabalharem.
E Renan, acho que a principal mudança no mercado mobile não vai ser propriamente dos aparelhos, mas vai vir com o 5G, né? Acho que o 5G causa a velocidade é absurdamente maior do que a gente está acostumado até hoje. E aí sim você causa uma revolução, porque imagina a estrutura de serviços que a gente é capaz de ter com uma rede 5G. A gente vai falar hoje aqui ainda sobre serviços na nuvem. Cara, eu assinei o Game Pass para fazer uma experiência e é maravilhoso, porque você tem o Xbox Cloud e aí, sem ter o aparelho, sem ter o Xbox, você pode jogar de um PC ou de um celular e você joga via streaming. Renan Peixoto, eu estou lhe dizendo que aqui no Rio de Janeiro, de um PC, um notebook aqui normal, não é um notebook gamer, é um notebook que eu tenho para trabalho, e com uma conexão minha da Oi Fibra aqui, de 150 mega, eu fiz um teste essa semana e consegui jogar diversos jogos via streaming numa boa, tá? Desde jogos mais levinhos até jogos mais pesadões, e foi incrível, assim. Então, ó, imagina o que o 5G pode promover se a gente é capaz de fazer esse tipo de coisa com as conexões meio toscas que a gente tem hoje, um tanto quanto problemáticas, mas imagina o que o 5G pode proporcionar, né, daqui para frente. Não e é engraçado, né? Quando a gente olha lá para fora, eles estão fechando o 3G já, né? 3G já é basicamente passado, enquanto pra gente é uma realidade comum. O 4G acho que já deu uma popularizada boa, os aparelhos mais novos pegam e tal, mas, tipo assim, aparelhos de repente, às vezes, e pra você ver, né, aparelhos um pouco mais antigos já não pegam nem um sinal 5G de um modem, né? Ou seja, pega aquela frequência que é mais abrangente, mas porém fraca. Então, assim, tem um mundo de possibilidades quando você entrar o 3G. Assim, obviamente, como tudo no Brasil, vai ser uma coisa que vai demorar um tempo para todo mundo pegar um celular e tudo mais, né? Com certeza. Assim, quesitos de serviço, acho que esse serviço que a gente vê... Cara, a galera que é blogueira, TikToker, influencer, cara, vão subir conteúdos assim... Na hora, né? Tipo, imagina, tem uma limitação que eu vou ter que fazer uma parada e tal, mas, pra subir isso daqui no 4G me consome pra caralho e tal. E você vai subir a parada assim, tipo, igual se você tivesse realmente no teu Wi-Fi de 300 mega, até mais. Eu vi até uma coisa essa semana de um teste que acho que foi a 700, um negócio assim. Eu falei, cara, isso é surreal, assim, surreal. Um bagulho que vai ultrapassar a banda larga normal, né? Então, tu olha e fala, cara... Então, você quer me dizer, Renan Peixoto, que a internet vai se tornar ainda mais dançante e irritante do que ela já é com o 5G? É bem provável, meu amigo. Puta que pariu, cara. Olha, vamos lá. Vamos seguir. Vamos seguir. Agora, já que a gente falou do 5G, é interessante falar de serviço de nuvem, né? Porque... a própria Microsoft anunciou esse ano o Windows 365, quer dizer, você tem uma máquina remota rodando Windows para você. Até no episódio que eu gravei do Coin2Biz também com o nosso amigo Alex Marra, cada hora tá foda, o Alexander tá com uma crise de identidade, porque um episódio eu chamo ele de Alex Marra, que é o sobrenome dele, outro episódio eu chamo ele de Alex Monks, que também é o sobrenome dele. E durante todos os episódios eu chamo ele pelo apelido de Sander. Então, assim... cada hora parece que são três convidados, né? Uma das minhas resoluções para o ano novo é certamente chamá-lo de apenas uma maneira, né? Mas, enfim, ele estava falando que até o sistema da Apple, né, eu não sei qual é o nome agora do macOS atual, mas você pode... trabalhar também com máquinas na nuvem. Então, assim, você edita vídeo, você faz coisas que seriam impensáveis de você fazer, alguns anos atrás, você fazer de forma remota, e hoje a gente faz isso na nuvem. Então, é muito plausível hoje que você, de repente, tenha uma máquina virtual, e olha, não é caro, hein? Não é caro. Por exemplo, ele me falou que esse serviço da Apple, se eu não me engano, era $25 por mês. E se você parar para pensar no custo que tem um aparelho desse hoje aqui no Brasil, tá barato. Então, se você é designer, se você é programador, precisa de uma máquina dessa para um trabalho pontual,
$25 por mês, por mais que o dólar seja um absurdo também aqui no Brasil, Sim. Mas isso ainda tá de graça, né? Porque se você tivesse que comprar uma máquina dessa, um Mac desse é quase um valor de um carro, né? Então, assim, pois é. Quase não, é o valor de um carro. Então, dependendo da configuração, ele vai ficar bem mais caro do que um carro. Né? Carro, exatamente. Pode chegar a meio milhão ali, dependendo de como você configurar a máquina. Que é um negócio assim, sim, surreal. E assim, cara, sim, eu acho que como você bem falou, isso sim, eu acho uma parada sensacional. Né? Você cada vez tirando menos de componentes físicos e indo para a nuvem, é algo assim que era realmente inimaginável, talvez há 5 anos atrás, alguma coisa assim. Então a gente tinha uma noção de nuvem. Eu lembro que a nuvem para mim era muito. Eu lembro que eu comecei muito a usar o Dropbox, né, no início. Então usava tipo para subir uma foto, alguma coisa assim. E hoje isso aqui é banal, assim. Hoje isso aqui é tipo assim, é o básico. Tanto que eu tenho aqui o Apple One, que me deu 50 gigas e tal, e, cara, eu subo lá, por assim, isso pra mim é como se fosse o pacote base. O celular parece que ele tem que vir com isso já hoje, né? Então, como há uns anos atrás não era, e hoje isso já se tornou básico. Então, assim, a tendência é que isso daí vai se tornando novamente básico. Você deixando de investir tanto num hardware pesado para você investir em serviços, né? E assim, também entra uma outra revolução, né, cara? Tipo, porra, como é que essa galera também os componentes e tudo mais, o que eles vão poder fazer aí para entrar ainda, competir nesse mercado? Se manter competitivos também, né? Sim. Eu acho até que essa demanda por hardware, ela sempre vai existir, não é? Mas hoje, o que você falou, acho que concordo 100%, a gente está começando a dar um passo que eu vou ter um hardware básico em casa e o mais importante vai ser a conexão. Olha, eu vou dar um exemplo. Quando eu comecei a dar aula, diariamente, né, que eu passei a ser professor de fato, que até então dava aula esporadicamente, numa pós-graduação, num final de semana, mas em 2015, quando eu comecei a dar aula quase que diariamente, eu usava um pendrive e na época tinha o tablet, o meu iPad. Então eu tinha todos os meus arquivos ou no pendrive ou no iPad, porque havia sempre esse temor de eu precisar acessar um arquivo na hora da aula e não ter sinal, não ter conexão, a conexão está falhando. Isso era uma preocupação assim constante. E hoje, quando eu vejo que a galera já está optando não só por ter alguns arquivos, né, no Dropbox, no OneDrive ou no Google Drive, enfim, qualquer serviço que seja, mas você ter o sistema operacional inteiro na nuvem. Exatamente. E você não tem nenhuma preocupação com isso, é uma coisa absolutamente banal do cotidiano, você simplesmente se loga e tá lá a tua máquina. Ou como hoje, cara, que eu consegui rodar jogos aqui no Xbox Cloud e sem processar nada na minha máquina e conseguir jogar sem nenhum, pelo menos eu não experimentei nenhum problema assim de atraso, né? Qual é o problema do jogo, né? Diferente de ver um vídeo no Netflix, é que você tá o tempo todo imputando comandos ali e o boneco lá tem que responder. Então o negócio tem que ir e voltar o tempo todo. E funcionou bem. Assim, cara, isso é de fato uma revolução. Agora, a gente talvez tenha uma experiência daqui para frente em que só vai comprar um hardware muito mais poderoso o camarada que realmente tiver muita necessidade daquilo. E a maioria das pessoas vai poder optar por um hardware muito mais simples e trabalhar com uma máquina virtual. E vamos ver como é que isso vai funcionar na prática, né? Mas eu acho que é uma perspectiva boa. Aí sim, tá falando de uma previsão séria. Sim. Do que essa galera bem mais palpável, né? Muito mais palpável. O iPad em formato de rolo, de jornal. Então, ainda não, né? Ninguém sabe o dia, mas ainda não. O que mais? Podemos passar para uma próxima tendência já, Renan Peixoto? Sim, com certeza. Olha, já que você falou de 8K, eu acho que é interessante, porque a gente tá vendo aí também uma galera falando de 8K, filmagem de 8K em celular, e aí tem algumas empresas que já lançaram seus modelos 8K. Mas vamos lá, vamos olhar
friamente para esse mercado. Aí nessa questão de 8K, eu vou dar a minha opinião como cético também, da mesma forma que a gente falou ainda há pouco de celular, smartphone com tela dobrável. Uhum. Quem puxou, vamos lembrar aí, Renan Peixoto, quem puxou essa revolução do 4K foi YouTube e Netflix. Os fabricantes de TV começaram a correr atrás e se aceleraram essa produção de TV 4K, porque você lembra que a gente estava ainda na vibe da Smart TV e começou a vir Smart TV 4K, 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 e tanto é que o preço baixou rapidamente. Por quê? Porque você tinha conteúdo 4K para assistir. E ainda assim era questionável. Eu conheci pessoas que compraram TV 4K numa época em que ele não tinha nada para assistir em 4K. Mas quando a coisa começou a esquentar mesmo, você tinha 2 players aí que garantiam a diversão da galera. Netflix e YouTube, já com conteúdo 4K. Porque nenhum serviço de TV por assinatura tinha, nenhuma emissora convencional tinha, ou tem ainda muita coisa hoje em 4K. Então, assim, não tinha praticamente nada para assistir, mas você tinha 2 grandes players que começaram a anunciar, olha, todas as nossas produções daqui para frente vão ser tudo em 4K. E aí, 4K. Eu não vejo, não sei qual é a tua percepção, mas eu não vejo esse movimento hoje em relação ao 8K. A Samsung lançou 8K, sei lá, uns 2 anos atrás também, e aí outros fabricantes trouxeram seus modelos de 8K, mas até então... Eu acho que assim, 8K é o famoso... É aquilo assim, né? O famoso igual o celular que a gente fala, né, cara? Vai ter tempo que tem um upgradezinho pra você vender. O cara hoje, que de repente ele tem uma televisão que pega Full HD, porra, ele vai pro 8K, beleza, ele vai ver uma diferença. Ele vai sentir, vai olhar, porra, realmente... tem problema. Eu falo porque eu tenho aqui minha Apple TV é Full HD, 1080. Quando eu boto na televisão que é 4K, eu vejo, pô, realmente, tem uma diferençazinha aí. Fica um pouco mais nítido. Mas é aquilo assim, cara, se eu tivesse o 1080, suave, a meu ver, eu conseguiria ver tranquilão, sabe, de boa. Mas é aquilo que a gente falou, eu entro na mesma situação do celular. É você ter um upgrade, mesmo que seja, cara, basicamente mais do mesmo, para você vender aparelho, né? Então, assim, as TVs hoje, o Smart TV tá aí, então isso já é extremamente consolidado. O que a gente talvez agora vai ver é justamente isso. Telas cada vez melhores, assim, não só de resolução, mas de pixel na tela. Por exemplo, a minha televisão aqui é muito boa, mas o preto dela, né, o pixel preto dela é horrível. Tem cenas escuras que para mim ficam difíceis de enxergar tão bem. E isso daí você já vê novas telas com justamente essa questão da tecnologia, do pixel ser melhor, dele ficar brilhando mais, e mais cores, e mais papapá. E aí a gente entra também, tipo, por exemplo, a gente sempre... aí a gente seria legal pegar algum dado, alguma coisa assim, mas, tipo, ano que vem é ano de Copa. E a gente sempre sabe que um pouco antes de Copa, sempre começam a pipocar aquelas promoções. Não, pô, ver futebol, ver um futebol diferente. Aí o cara que, de repente, ainda não trocou, mas tá querendo trocar, vai trocar, de repente, por causa de uma Copa do Mundo, de alguma coisa assim. Então, geralmente, o ano de Copa é aquele ano para dar uma impulsionada ali na venda de televisão. Muito bem lembrada essa questão da Copa do Mundo. E aí, realmente, a galera realmente dá uma impulsionada na compra de TV. Mas ainda assim, ele tem modelos 4K aí excelentes no mercado. Exceto, talvez, para o camarada que seja muito fissurado, que trabalhe com audiovisual, ou o cara que seja gamer, que vai comprar aquela placa de vídeo de 10 mil reais, 15 mil reais para jogar em 8K, não, o cara não vai ter o que assistir, porque... Onde tem conteúdo 8K para assistir? Não tô nem questionando a tecnologia. Acho que a tecnologia é boa, é impressionante. A questão é assim, qual é o sentido tu comprar, gastar um dinheirão, porque elas obviamente são muito mais caras do que as outras, e de novo, vídeo de celular não vai levantar a venda de TV 8K. Sabe? Sim. O cara não vai gastar um dinheirão numa TV 8K só porque ele agora tá gravando vídeo do cachorrinho dele em 8K e vai querer passar na TV. Até porque esse 8K de celular, vamos ver que tipo de 8K é esse, né? A gente sabe que tem uma grande diferença do filmagem de celular, embora hoje você tenha aí celulares com lentes sensacionais,
Mas ainda é uma diferença. Poucos aparelhos vão conseguir substituir uma câmera profissional, de fato. Hã? Sim, os grandes youtubers aí, os grandes canais, não estava todo mundo filmando celular, pô. Então, assim, vamos lá. Exatamente. Vamos com calma, né? Exatamente. Vamos com calma. Eu tô vendo aqui, Renan, que esse programa vai ser mais ao invés de ser do que vai ser tendência, do que não vai ser tendência. Vai ser tendência. Eu acho que, assim, por exemplo, eu chutaria, se eu fosse falar assim, o que você acha como tendência? Penso que uma tendência futura acho que mais integrações com a TV. De repente tu imagina, cara, como você falou agora, tu imagina botar um Xbox integrado na TV, já que é tudo na nuvem, ou seja, porra, tu só vai pagar ali o serviço de repente, e aí tu já tem uma televisão 8K, 4K, sei lá, outra coisa, e você só tá pagando ali, porra, aí você vai botar talvez um hardware realmente um pouco mais forte para ele aguentar essa conexão, né, e você já deixar ali, porra, nesse sentido, e talvez uma tecnologia que, assim, eu lembro muito. E aí eu vou sair um pouco aqui da coisa, né, só para tentar contextualizar. Quando foi lançado aquele filme Avatar no cinema, até então a gente tinha aquele 3D muito, muito do chinfrim. Eu lembro quando eu fui, cara, eu me assustei, que eu lembro que certas cenas do filme, tipo, eu de óculos assim, eu olhava e falei, cara, realmente o 3D era fora de série. E eu lembro que o diretor, ele falou assim, cara, o nosso próximo passo é tentar colocar o 3D sem colocar o óculos. Se esse cara consegue fazer isso, aí, meu amigo, né, aí a gente tem aí vai ser um passo e tanto, você vê um 3D sem realmente você precisar de um óculos, cara, e a parada funcionar como funcionou no filme na época, é realmente um passo bem gigante, assim, que a gente vai ter de avanço de tecnologia. Acho que esses dois pontos talvez possam ser realmente... Porque, assim, a gente viu essas coisas que, cara, a gente viu que não pegou. A verdade é essa, que tela curva... Não pegou porque é inútil, né? Na verdade, porra, vamos combinar, não pegou porque é inútil. Beleza, tipo, a tela curva em alguns pontos, porra, de repente, no lugar da tua casa, ele não vai ter um brilho, alguma coisa... Tá, ok. Não é isso, assim, é uma coisa mais, porra, tenho muito pra gastar, o que eu vou gastar? Então eu vou comprar uma tela Google. Uma televisão que muita gente entrou muito nessa época também, que era, televisão com 3D. Meu irmão, eu já uso óculos pra uma porrada de coisa, eu vou querer usar óculos agora pra ver TV, já me basta o óculos que eu tenho, né? E assim, é um negócio também muito, muito bizarro. Então, assim, você tem uma tecnologia nesse sentido, que aí, porra, você vai ver um filme, você, né, vai ter e tal, aí pode até ser. Que é uma coisa totalmente integrada sem você precisar de um óculos, de um outro aparato ali para complementar essa experiência. Aliás, Renan, só já que você trouxe aí a questão do 3D, que eu acho que foi um excelente exemplo, lembra que eu tive aquele aparelho 3D Optimus da LG. Você foi na loja comigo na época, a loja da Claro. Sim, verdade. Lembra? E aquele aparelho exibia o 3D sem a necessidade de óculos. E era um feito impressionante. Mas o aparelho, obviamente, foi um fracasso, porque apesar dele filmar e fotografar em 3D e exibir na própria tela, em 3D, aquilo ali era uma curiosidade, assim, uma diversão de 5 minutos. Você mostrar para os amigos, sim, olha que legal, mas para que serve? De novo, né? Absolutamente nada. E aí o aparelho, não sei se por conta do 3D, mas a questão é que ele era muito ruim nas outras funções, né? Acabava travando muito e aí, assim, talvez nem fosse culpa do 3D, né? Mas fato é que ele tinha o 3D que era o grande chamariz, mas era inútil, e nas outras funções ele acabava deixando a desejar. Então, tá aí um complemento ao seu exemplo da tecnologia 3D. É isso, né? Ainda era muito cru, né? Ainda é, a verdade é essa, esse 3D é muito cru ainda. É uma ideia muito boa, muito forte, mas que requer um certo investimento ainda. Então, assim, vai depender muito, assim, de realmente, se isso chegar a esse ponto de você fazer um 3D bom, sem você precisar de um óculos, de alguma coisa, de um gasto muito grande, né, de você, aquele famoso popularizar a tecnologia, aí são outros 500. Talvez aí a gente veja, comece, aí a gente vai longe agora, né?
Ver começar o passo de você ter se você já tem muita coisa que vai funcionar na nuvem, se você já tem um 3D, você começa a fazer aquelas coisas que a gente vê um dia, de ter um holograma, um negócio assim, aquelas coisas bem nível, talvez, Star Wars aí, né? Mas começa, assim, aí aquele negócio, futurologia é muito lá pra frente. Mas, assim, talvez seja o primeiro passo, de repente, de você ter essas coisinhas aí que podem juntar para fazer essa tecnologia e realmente fazer algo de diferente. Já que você falou em óculos e do problema que é qualquer elemento tecnológico que vai meter um óculos na tua cabeça, vamos puxar logo pro queridinho aí dos especuladores dessa nova safra aí, que é o quê? O tal do metaverso. E aí todas as suas variações, realidade virtual, realidade aumentada. E aí a gente pode falar também um pouquinho de blockchain, NFT, porque tudo isso para mim está no mesmo pacote. E aí já vou começar, né, falando, olha, as tecnologias são impressionantes, você de fato tem uma série de avanços que a gente pode ter por conta dessa tecnologia, e tudo isso junto com o 5G, que a gente comentou ainda há pouco. Agora, fica pensando em palhaçada de metaverso para comprar terreno ou vender terreno virtual, e aí a mídia o novo vender terreno pro céu, né? Porra, isso é só de sacanagem, né? Aí eu acho que é brincar, obviamente que isso é espuma, que a galera vê essas novidades, e a gente já viu isso outras vezes, e aí todo mundo fala, mas de prático mesmo, na prática, o que isso gera de avanço? Para nosso uso cotidiano, não avanço nenhum, é praticamente zero. Você viu o vídeo do Keanu Reeves rindo do NFT, no negócio lá na entrevista sobre o novo filme Matrix? E aquilo que ele fala é o óbvio do óbvio. Tá, você não pode copiar esse arquivo aqui porque ele tem um token aqui que é único. Tá, mas daí você copia o arquivo do mesmo jeito, sabe? Assim... uns modismos que a galera entra, e aí agora todo mundo vai querer fazer coisa com NFT porque tá super na moda, e aí você vai querer comprar uma skin pro jogo do Sonic aqui, vai ter NFT também porque vai ser único. Pô, pelo amor de Deus, vamos pensar na tecnologia, o que ela tem de fato de útil para oferecer, e não em imbecilidades, idiotices. Eu até brinquei com o Sander num outro episódio do Coin2Biz que essa associação entre jogo e criptomoedas, qualquer hora quebra um mercado inteiro, que a galera vai estar botando dinheiro a rodo no mundo virtual desse, e uma hora a bolha estoura, a galera vai descobrir que ela não serve para nada e que todo mundo perdeu dinheiro, perdeu para algum esperto, né? E aí isso é uma nova crise global por conta do Pokémon GO. Assim, quem tiver algum dia uma curiosidade, assim, já começa a jogar uns vídeos de pessoas. Outro dia eu vi um vídeo, cara, o cara tava nisso, né, no óculos de realidade virtual, ele tava segurando alguma coisa e andando, aí ele foi dar um pulo, cara, ele tava assim no lugar, ele foi dar um pulo, e ele, cara, se estabacou, bateu de cara na árvore, caiu no chão, a árvore de Natal, porra, em cima do cara, não sei o quê. Assim, eu ainda não consigo olhar fora o entretenimento. Claro que, assim, se a gente for pensar e tentar dar uma profundidade, você tem uma tecnologia que pode ajudar, e aí a gente vai entrar num nível de saúde mental, de outras coisas, já tem um pouco disso, de você ajudar ex-fuzileiros a lidar com alguns traumas, você trazendo as pessoas. Talvez, assim, eu gosto de pensar que se tiver alguma utilidade hoje, talvez seja um pouco nesse sentido. É uma tecnologia, ao meu ver, hoje, sem muito sentido. Porém, ela pode crescer? Pode. Muito por uma série de fatores. E aí, o que eu penso? A gente teve uma pandemia onde, meu amigo, se alguém saiu inteiro, viveu essa porra errado, né? Você achou que não tinha, você viveu normalmente, e então, beleza. Você quis seguir a tua vida aí ao risco máximo, querer viver a vida no hard. Mas quem teve um mínimo ali de conscientização, se protegeu, ficou em casa um tempo e tal, papapá. Assim, essas pessoas, muito que sentiram esses impactos mentais, talvez para elas entrar nisso daí, é porque a gente sabe que tem.
A gente sabe que a gente vê muito isso. Pessoas hoje num jogo gastam rios. A gente vira e mexe, a gente vê pessoas que morreram jogando videogame por sabe, sei lá quantas horas seguidas e tudo mais, né? Então, assim, eu acho que é você querer extrair, cara, assim, o pior da pessoa. Tipo assim, cara, cola aqui nesse mundo que é o mundo feliz, né? Que você não tem na tua vida, eu vou te sugar ao máximo para você viver aqui nesse mundinho que você vai fazer ele feliz para você. Você não tem uma casa, você vive de aluguel, mas aqui você vai ter a tua casa, a sua casinha, o seu The Sims mais porra, o ápice, né, dessa nova era do cinismo foi quando a apresentação lá do Mark Zuckerberg, quando ele falou, não, as pessoas vão ter sua casa no metaverso. Mas aí, imagina, você vai ter que pagar também, possivelmente, para comprar os itens da sua casa virtual. Pô, pera lá, de novo, não quero ser mal compreendido aqui, que eu sou entusiasta dessas novas tecnologias, mas o que a galera propaga por aí, só vejo a galera falando besteira. E coisas inúteis, a tecnologia é fantástica, que pode revolucionar uma série de áreas aí do conhecimento humano. Agora, a galera tá usando para daqui a pouco o nego tá vendendo terreno dentro do Minecraft. Basicamente isso. Isso realmente me traz uma grande preocupação com relação a essas paradas, assim. Pode ser que tenha uma certa coisa, a gente sabe que tem, teve a onda, né, que, por exemplo, vamos ser bem pontual, Pokémon GO, teve aquela onda, tipo, caralho, todo mundo baixou muito, e depois, assim, veio aquela avalanche, depois, assim, desceu. Hoje ele tem ali uma base ativa, né, talvez o metaverso... Mas, acho que é o terceiro ou quarto em faturamento, tá, no mercado mobile, dos jogos, ele fatura aí próximo a 1 bilhão, movimenta próximo a 1 bilhão por ano. Então assim... Não foi isso, é um pouquinho abaixo, mas ele tá no top 5 aí, dos jogos que mais faturam no mobile. Sim, só então assim, retornando aqui, ele subiu, teve um boom muito grande, depois baixou, depois subiu até manter uma base ativa ali de clientes com uma certa rentabilidade boa, né? Como você tá falando aí, quase na casa de 1 bilhão, óbvio que tem uma rentabilidade boa. Mas assim, vai ter isso? Vai, eu acho que vai ter gente entrando no metaverso, mas assim, a gente já viu isso, né? A gente já viu isso e me preocupa, porque é isso, assim, é o que eu falo, às vezes você vai extrair o pior do ser humano, que você vai deixar aquele cara que já tem um problema, já tem uma coisa para ficar grudado naquela tela, naquela vida, que a vida real dele é uma merda, mas ele quer ir para um mundo, sabe, de fantasia, e a gente sabe que a gente está vendo aí alguns escândalos e relatórios do Facebook que, o bagulho é o dinheiro, foda-se, se o cara tá lá e ele tá endividado, ele tá não sei o que, ele tá sofrendo de um problema mental, basicamente é isso. O famoso, eu quero o dinheiro Facebook entrando. Papers, né? O Facebook Papers. Assim, eu quero que o dinheiro entre, assim, como se a gente vê de o Facebook tava apoiando posts anti-vacina, porque estava ganhando mais, assim, estava entrando mais para eles. Então, assim, é isso que eles vão fazer, eles continuam fazendo isso e vão continuar fazendo. Assim, o vivo mundo capitalista, mais um dia que o capitalismo venceu, né? Eu espero realmente que, cara, entre numa parada assim, isso seja uma parada muito passageira e porque a preocupação, cara, com a saúde mental das pessoas nessa parada, para mim, é muito preocupante. E aí, eu acho que a tua preocupação é corretíssima, mas eu queria resgatar o ponto que você fala do óculos, porque todo esse falatório a respeito de metaverso, realidade virtual, realidade aumentada, vem ainda no momento em que a gente ainda precisa de um mega apetrecho para usar aqui, e a galera tá falando aí de desenvolvimento de óculos, que até a Apple estaria desenvolvendo. Eu escrevi um artigo sobre isso no blog Talk to Biz, quem quiser depois acessa aí os últimos artigos, que agora, no comecinho de dezembro. Mas hoje, o fato é que os dispositivos que a gente tem hoje são ainda mais trambolhões do que aqueles óculos do televisores 3D que a gente tinha, sei lá, 10 anos atrás. E aí, sim, números concretos. PlayStation, número de vendas do PlayStation VR não chega nem a 5%, acho que da base de aparelhos vendidos, ou seja, quase ninguém compra.
E muitos do que compram, acredito que boa parte do uso seja um uso pontual. O cara bota de vez em quando aquilo ali, que é uma experiência interessante. Talvez um jogo específico, sei lá, um jogo de tiro, não sei. Assim, mesmo assim, até um jogo de tiro, você fica pensando que você vai ficar sentado, parado, que nem um maluco com uma arma na mão que não existe. Enfim, tem gente que tem gosto pra tudo. Mas, assim, como você falou, é uma base extremamente pequena. Assim, é aquilo como a gente fala, é a crista da onda, né? Eu acho que ele vai entrar, vai ter um pouquinho, e daqui a pouco a tendência, de repente, não é se concretar, a não ser que, cara, com certeza alguém pense em algo, desenvolva algo, tenha alguma ideia, a famosa ideia de milhões, que vai arrumar alguma coisa para isso, né? Então, assim, eu vejo como uma tecnologia legal, uma coisa muito nichada, muito nichada, né? E não algo que, de repente, vá ter uma grande, como diria o nosso grande amigo Renato, uma grande capilaridade. O Renato, de vez em quando, ele é citado aqui, ele tem que saber disso, eu não sei se ele sabe, mas vira e mexe ele é citado aqui no nosso programa. E aí eu tenho uma coisa, eu acho que a gente vai ter um impacto muito grande, principalmente de realidade aumentada, e aí somado com inteligência artificial, em coisas muito mais simples que a gente já tem no nosso dia a dia, mas que podem ficar muito melhores. Por exemplo, um aplicativo de geolocalização, como um Waze, um Google Maps da vida, ou os diversos sensores que o teu smartphone tem, e a tua casa também vai ter, com a questão da casa conectada, que a gente já falou em episódios passados, com a questão dos wearables, que a gente também falou em episódios passados, e aí esse conjunto todo de informações sendo processados por sistemas cada vez mais robustos, com a ajuda do 5G, e aí com algum dispositivo, de repente, que você consiga projetar algumas imagens em determinados ambientes, aí eu acho que você vai ter um uso muito interessante, talvez, da realidade aumentada, mas não essa coisa espetacular que eles vendem aí como se fosse um negócio de cinema. Talvez a gente chegue um dia nisso no futuro, mas não agora, com esses trambolhões que vão custar uma fortuna e que a galera não vai ficar 15 minutos usando aquela porcaria ali na cabeça. Assim, só pra você ter uma ideia, né? Eu dá uma procurada aí, Garcia, pra gente ter uma noção de qual é a base ativa no Brasil de usuários da Alexa. Cara, assim, a Alexa hoje é um sistema que já tem pelo menos aí 3 ou 4. Aqui no Brasil são basicamente o DOT, né? Aquele que agora eles vendem ainda aquele modelo antigo que é mais achatadinho, né? Tem um que é já parecendo com um semicírculo, e os dois outros de tela, né? Tendo que um que é uma telinha mesmo e o outro que é uma tela que ela te segue. Você vai falando, ela olha para você, vai na tua direção, que é o modelo mais caro que a gente tem hoje no Brasil. Então, assim, e é uma parada que, cara, você consegue fazer uma automação da tua casa, te dá algumas informações e tal. E ainda assim, eu acho que ele tem pouca inserção na casa das pessoas, né? E porque ele assim, eu ainda acho que ele traz... Tudo bem que eu sou um certo entusiasta, né? Eu gosto. Mas, assim, ele traz mais ajuda, né? Tipo assim, porra, você ligar uma luz, você desligar uma televisão, você, sei lá, tem um alarme, de repente, os que tem tela, né? Você tem um alarme, você vai ver a câmera da tua casa ali e tal. Assim, tem alguma série de funcionalidades. E, assim, é interessante, de repente, ver qual é a base ativa para a gente ter uma noção. Eu não consegui encontrar aqui, mas também, assim, foi uma pesquisa muito rápida. Eu não sei se eles liberam esses números. Assim, para você ver, né? Então, a gente está falando de um sistema que, mal bem, ele te dá um retorno. Você pode fazer, nos aparelhos com vídeo, né, com tela, você fazer uma chamada de vídeo. Outro dia até vi um caso bem interessante de um cara, acho que não sei se foi no Reino Unido, Estados Unidos, que ele salvou a vida da pessoa porque a pessoa outra tinha um vídeo também, a pessoa passou mal, aí ela ligou para a família, um familiar que era médico, era enfermeiro, e ajudou a pessoa que estava passando mal e tal. Então, assim, claro que são tecnologias... Eu vi sobre isso também. Então, assim, são tecnologias diferentes, mas, assim, uma é você, cara, você está falando com a inteligência artificial ali, né? E isso daí, de repente, cara, talvez um assunto até para um programa específico, né? A questão de inteligência artificial e como cada vez mais você
como a gente falou lá no início do programa, um 5G também já vai trazer mais resposta de dados muito mais rápida do que a gente já tem hoje, né? Então, assim, cada vez mais a inteligência artificial vai na nuvem, volta muito rápido, e assim, acho que é uma tendência de crescimento daqui a pouco muito grande. A sensação que a gente olha hoje e tá assim, não, tá juntando dados, e em algum momento daqui a pouco, vai ter uma Alexa 2.0 que, já vai ser um bagulho que ele já sabe a hora direita onde é que tu entra e tal. Assim, hoje você tem muita coisa manual que você tem que criar. Eu acho que se eu fosse chutar alguma coisa assim, é uma coisa tipo assim, que ele já vai ler a tua rotina baseado nas tuas atividades e já vai chegar com alguma coisa para você, né? Eu acredito muito, Renan Peixoto, nessa questão da automação. Eu acho que a gente, a partir desses dispositivos de inteligência artificial, e a gente vai ter muito mais automação. A gente já está vendo esse movimento, vamos dizer assim, no ambiente doméstico, né? Mas eu acho que a gente vai ter muita coisa no varejo, nos serviços daqui para frente. Sabe? Então, a Americanas lançou dentro do aeroporto aqui no Rio a primeira AmiGo, que é uma loja totalmente automatizada, né? Você não tem contato com os vendedores, você vai, pega os itens, como é o exemplo da Amazon Go lá fora, também, eles fazem um negócio parecido. A gente vai ter mais e mais soluções dessa, tanto a nível residencial, como a nível de varejo, de prestadores de serviço, sabe? Então, acho que daí a gente vai ter coisas bem interessantes. Isso somado ao que a gente vinha falando ainda há pouco, de sistemas mais robustos de inteligência artificial, 5G, possibilidades de realidade aumentada, aí eu acho que você pode ter coisas bem interessantes. Mas, como eu disse, né, são muitas coisas do nosso dia a dia que ficam melhores, né? Não as soluções, as coisas que eles tentam vender como soluções meio hollywoodianas, né? De agora você vai estar totalmente imerso no mundo virtual. Aí, realmente, quem de fato deseja isso? Isso o mercado de videogame já entrega, né? Me desculpa, se o objetivo é esse, o mercado de games já entrega. Como você mesmo lembrou, aí de vez em quando morre um coreano, aí o cara fica 60 horas jogando algum jogo desse online e morre por não ir almoçar. Isso a galera já entrega. O mercado de entretenimento, no caso de videogames, já consegue entregar isso de uma forma bastante consistente, no meu entender. Senão ele não conseguiria movimentar os números que movimenta. Mas vamos lá, né? Se a gente for olhar aí o que a galera fala também, a mídia vai muito nesses modismos, né? Nesses rompantes aí, de repente a galera precisa dar uma puxada no freio aí. É como foi há uns anos atrás, lembra de impressora 3D também? Cara, nossa, agora tá aí, ó, passado mais de uma década, cadê? Tem sua utilidade? Tem para coisas sérias, né? Mas não. Você vai comprar, Renan, agora de Natal, vai gastar o seu 13º, vai comprar uma impressora 3D para imprimir o quê? Exatamente, assim, é isso, a gente vê que tem um lançamento e muitos desses lançamentos são nichados. Então, assim, talvez eu acho que vai continuar sendo esse óculos, algo extremamente nichado. Igual a onda meio que de rede social. A gente já está vendo ainda que a onda do Facebook já está acabando, né? Então ainda tem algum pessoal com perfil, por alguns motivos talvez comerciais. Eu gosto de ter muito só para lembrar o aniversário de algumas pessoas, porque eu já não gravo mais nada. Mas assim, hoje você está muito... os conteúdos, as fotos e tudo mais, você está muito concentrado ali no Instagram. O Twitter segue tendo uma grande sobrevida ali, de um nicho também de uma galera ali que gosta realmente, tem um público ali bem fiel, né, à rede. Acho que é isso, pode ser uma parada e ele vai tentar, assim, o Zuckerberg vai tentar lançar algo para ser talvez um novo Instagram, alguma coisa assim, mas há controvérsias e vamos conferir, né? Ainda mais que a gente viu aí que o Zuckerberg tomou uma lapada esse ano. A Meta já foi considerada a pior empresa de 2021, isso porque ela tem pouquíssimos meses. Mas é aquilo que você falou, né? Já falamos isso aqui também, né? A gente acabou não falando do metaverso, mas falou do metaverso já em inúmeros momentos, então
é aquela coisa, ele quer uma plataforma ali para substituir essas redes que vão acabar entrando num declínio. O próprio Facebook claramente já está num baita declínio. E isso acaba acontecendo com outras redes também, porque o público vai mudando e os mais jovens vão sempre para o que é novidade naquele algo momento. novo. Então é natural que esse movimento cíclico, acho que até que ele conseguiu segurar uma rede social por muito mais tempo do que a gente estava esperando, porque até então a gente tinha uma experiência de redes sociais que tinha um ciclo bem mais curto, e ele conseguiu com o Facebook uma façanha de deixar a rede social ainda relevante por muito mais tempo do que poderia do que a gente estava acostumado a ver até então. Agora, Renan, eu não posso, acho que a gente tem que caminhar para o encerramento desse programa falando de coisas que eu acho que estão muito em evidência e que a gente vai falar muito sobre isso ao longo do próximo ano. Uma é trabalho híbrido, eu acho que é um ponto, assim, veio para ficar e a gente vai ter muitas transformações nesse sentido. E saúde à distância, entre aspas, eu não gosto desse termo, à distância, né, mas vamos colocar aí saúde híbrida ou mais intermediada pela tecnologia, ou mais intermediada por aparelhos, por dispositivos, por wearables. A Amazon lançou a nova versão daquele Amazon Halo, né, que a gente falou lá no início do ano, né? Sim, que é um serviço basicamente de monitoramento em saúde a partir de uma pulseirinha inteligente, tudo isso conectado com coisas que a gente já falou aqui do 5G, até de realidade aumentada, até por que não do tal do metaverso aí também, né? Porque afinal de contas você vai ter aplicabilidades, aplicações para isso que vão ser essas sim verdadeiramente úteis e muito valiosas, né? O que você está vendo por aí? Por onde a gente começa? Trabalho híbrido, saúde? Acho que o trabalho híbrido, cara, quando eu trabalho leio híbrido no metaverso, olha que maravilha. Você encontrando seu chefe no mundo virtual. Porra, você mal pode esperar, você não vai dormir enquanto você não tiver essa experiência magnífica. Quase pode ir igual da estrela, né? Da reunião Mark Zuckerberg, todo mundo com uma skin de palhaço. Né? O que você acha disso? Eu acho que dava pra botar nesse, até um excelente nome de brinquedo da Grow, né? Encontre seu chefe no metaverso. Imagina, se ele vai fazer uma reunião com os diretores dele, cada um vai com uma skin, um vai com a skin de astronauta, o outro vai com a skin de pirata. Porra, mas tudo bem, vamos lá, né? É pra fazer barulho, eles conseguiram. É assim, eu acho que o trabalho híbrido, cada vez mais, quando a gente lê algumas análises, alguma coisa assim, vem mostrando o quanto era um medo muito grande, sempre foi um medo muito grande, né, dos empresários, das empresas, de todo mundo olhar e falar, porra, o cara consegue fazer isso de casa. E a gente começou a ver, cara, que aquilo é o famoso sempre quando dói no bolso, né? Até então, o cara não dá, o cara não vai trabalhar direito. Mas quando ele falou assim, bem, eu tenho que cortar custos. Cara, eu não tô indo, não posso ir pro trabalho, porra, tem Covid, tem não sei o quê, tem ambiente fechado e tal. Vamos ficar em casa o tempo? Vamos. Aí você deixou a pessoa em casa e você começou a ver que o trabalho funcionava. Muito por uma, assim, não por uma vontade, por uma necessidade. E, cara, hoje o que eu vejo, né, cada vez mais análises falando, o home office, o híbrido, pelo menos, veio para ficar. Assim, lá na empresa onde eu trabalho, por exemplo, parte de alguns setores, alguns times, já ficam de casa. Não tem muita necessidade de você ir todo dia. Você já fica de casa, faz uma análise dali e tal. Você não precisa estar ali 100%. Então, eu acho que isso veio para ficar, com toda certeza. Assim, eu acho que, cara, quem começa a entender melhor, porra, o custo de uma sala, prédio, de repente, de alguma coisa, assim, é muito grande, né? Então, assim, se você olhar, porra, o cara consegue fazer esse trabalho de casa, realmente vale muito o esforço, né? De você olhar e falar, porra, eu tô economizando uma sala, tô economizando aqui, e de repente, como a gente vê aí, de repente essas salas agora compartilhadas podem se popularizar um pouco mais, de, porra, o cara de repente não vai ter um escritório, mas, porra, não vou pagar um escritório, mas, cara, eu preciso fazer uma reunião, vou lá num lugar desse, né? Então, assim, ou não, porra, preciso de uma galera ali em loco, mas, porra, vou alugar um lugar menor, muito menor, porque, porra, vou deixar só a galera ali e uma sala de reunião para de repente juntar uma pessoa ou outra, alguma coisa assim. Então, acho que para mim, realmente o trabalho híbrido, cada vez mais a gente está vendo que veio para ficar. E a gente pega um pouco aí, entrando aí, falando nessa questão de saúde.
Isso, a saúde sempre, a gente que trabalhou... Monitoramento em saúde, né? Assim, a gente que trabalhou... do atendimento à distância, né, que hoje já é uma realidade e se acelerou muito por conta da pandemia, mas acho que principalmente a questão do monitoramento, né, Renan? Com tudo isso de dispositivos que a gente tem à nossa volta, o quanto a nossa saúde fica melhor monitorada e o quanto isso permite até que os profissionais de saúde sejam muito mais assertivos, né, naquilo que estão... Acho que esse monitoramento em saúde, ele potencializa muita coisa boa, não? Sim, com certeza. Assim, principalmente, né, Garcia, a gente que trabalhou em um local falando de saúde, a gente lembra que isso era uma pauta muito recorrente, né, na nossa lá, de justamente falar de telemedicina. Que ali, assim, eu lembro que era uma coisa muito pequena, né? Os médicos sempre foram muito contra isso, né? A gente sempre viu uma grande, qual é a palavra? Uma grande rejeição a esse tipo de... né? Rejeição a isso, né? E quando veio a pandemia, cara, tipo, é aquilo, novamente, a mesma situação do trabalho híbrido. Não foi por uma vontade, foi por uma necessidade. E aí, quando você fez isso, você falou assim, porra, funciona. De repente, ou também na educação também, que a gente pode citar como exemplo, onde havia uma resistência muito grande também a qualquer modalidade não presencial, né? Exatamente. Então, assim, acho que hoje, por exemplo, o médico, acho que em alguns pontos, claro que, cara, certas especialidades médicas, certas coisas, você precisa ter ali o paciente na tua frente para você, né, tocar, examinar e tudo mais. Mas, por exemplo, o cara hoje, por exemplo, eu vou agora, início do ano, vou fazer meus exames, meus check-ups. Tinha uma necessidade de eu ir até o médico? Ou, posso entrar numa telemedicina e falar, cara, tô precisando só fazer, o cara vai olhar, por causa disso, ele vai olhar, conversar comigo, trocar uma ideia, não é uma coisa que ele vai precisar me examinar de fato. Vamos conversar alguns minutos, você vai lá fazer os exames, e a partir dos exames a gente vê. Então, assim, isso nesse ponto foi muito mais fácil, muito mais tranquilo. A questão hoje da receita, da receita virtual também, tipo, a gente tá vendo que o cara não podia ir lá, então assim, como é que eu vou receitar? Então agora você já pode receitar isso de forma online, né? Você diz, eu preciso de uma receita, sei lá, de um remédio específico, de um antibiótico, sei lá. O cara vai olhar, não, beleza, então vou te mandar por aqui, você vai baixar aí, você vai chegar e vai levar lá na coisa, e eles aceitam. É muito engraçado, né? Eu paro hoje para olhar algumas coisas que alguns anos atrás a gente escrevia como um exercício de futuro. Por exemplo, a gente lembra que a gente batia muito na tecla de prontuário online, lembra disso? Sim, a gente falava muito sobre isso. Prontuário eletrônico. Cara, prontuário eletrônico, a gente falava muito, você viu? Cara, hoje isso é uma realidade, assim, qualquer hospital que você vai hoje, o prontuário eletrônico, tirando acho que os hospitais públicos, por uma outra situação, mas, cara, os hospitais hoje particulares, até muitos consultórios já têm um prontuário eletrônico. E lembro que a gente falava isso há uns anos atrás, a mesma coisa, era uma resistência muito grande, muitos viam muito mais valor no prontuário do que na telemedicina, mas era uma coisa ainda ali, tipo, a nível embrionário, estava começando, o pessoal vendo um certo valor, e ganhou-se um valor que hoje é uma coisa muito mais difundida. Sim, e acho também que essa resistência, como há também em outras áreas, eu citei aí a educação, e na própria área do mundo corporativo, né, no mundo do trabalho, havia essas coisas, se o cara não está junto, não está trabalhando, se o paciente não veio, se eu estou de casa, o médico não está trabalhando, se o professor está de casa, ele não está trabalhando. Havia essa questão, e hoje a gente sabe que não, trabalhando de casa a gente trabalha até mais, caiu esse mito por terra de que não é trabalho se tiver a distância, né? Quantas vezes nesse período eu fiquei aí, na época que estava lá na faculdade como coordenador, um dia inteiro, de uma reunião saindo para outra, então era extremamente cansativo, talvez até mais do que, né, se você tivesse lá, porque aí você não teria tantas reuniões seguidas, né, porque não tinha como a galera se comprometer com esses horários, né, mas estando à distância todo mundo conseguia se comprometer. Então, acho que esse é um mito que caiu, e que é também a mito da questão da qualidade, e aí acho que a questão da qualidade, ela não é uma questão que a tecnologia vai impor menor qualidade. A qualidade você pode ter
presencialmente ou com a tecnologia. E na maioria dos casos você não tem, seja no presencial ou seja com o trabalho intermediado pela tecnologia. Então não é a tecnologia, né, que traz essa qualidade ou a ausência de qualidade. Na verdade, na educação, por exemplo, o ensino é medíocre, já é uma farsa naquela instituição, naquele contexto ali, ele vai ser uma farsa potencializado pela tecnologia. Agora, se a coisa é boa, essa qualidade vai ser também transferida para o aparato tecnológico. O problema da educação no Brasil é que ela, em muitas situações ela já é uma farsa, sendo presencial mesmo, não é por conta de ser híbrido ou ser online que ela se torna uma farsa, não, ela já é uma piada. E aí, né, se a gente leva isso para outros horizontes, a gente vai ver também que o negócio já não funciona presencial. Então você tem medo, porque assim, você já sabe que o negócio é ruim presencialmente, imagina como seria isso por meio de uma tela. Né? Esse é o grande receio que está por trás de toda essa resistência, né? Um receio pela perda de qualidade, mas uma perda de qualidade que a gente já está vendo no presencial. Se a gente tem qualidade no que faz, não vai ser a tecnologia que vai ser... Entende o que eu estou querendo dizer? A tecnologia não vai ser um impedimento para a qualidade. E é claro, a gente tem que, obviamente, tratar as exceções, que tem coisas como você falou, tem especialidades médicas que o cara vai precisar do atendimento presencial. Então você vai fazer um atendimento... Ortopedista, por exemplo. Ortopedista, né? sabe? Não dá, mas não tem o cara como, precisa né? ver. Não tem como. Da mesma forma, em outras áreas também, em vários setores, o camarada tem que ir para o trabalho, não tem como ele ter trabalho remoto. E da mesma forma, na educação, algumas coisas dependem do cara a cara ali, da interação face a face, para a coisa acontecer. Então você tem as particularidades de cada área aí, né, que não tem como você fugir. Muito bem, Renan Peixoto, falamos aqui das principais tecnologias que devem ter um impacto maior nas nossas vidas em 2022 e falamos também das tecnologias que estão aí fazendo muita espuma, mas que não devem dar em nada em 2022, né? Então esse episódio ele começou com um objetivo, mas ele acabou servindo a um duplo objetivo, né? A gente ia falar de coisas que eram ideias e acabou falando de coisas também que não vão vingar, na verdade, né? Esse foi engraçado. Mas, cara, acho que pela primeira vez, assim, cara, a gente também, assim como foi de 2020 para 2021, a gente tinha um cenário muito mais de saúde, né, uma coisa um pouco diferente. A gente agora tem um cenário um pouco melhor, mas como eu falei no início, ainda tem essas questões econômicas ainda, isso ainda vai reverberar por um bom tempo. Então, como eu falei, eu acho que, reitero aqui, né, isso vai impactar ainda muito. E a gente vai ver poucas evoluções. A gente vai ter alguns upgrades, mas poucas coisas assim. A nível que eu digo, tá? Assim, quando eu digo isso, acho que é a nível dia a dia, né? A gente falou aqui de coisas de dia a dia e depois a gente talvez tenha entrado em algumas coisas mais nichadas. Com relação às outras coisas, celulares, televisões, carros e tudo mais, eu acho que a gente vai ter pouca evolução baseada ainda nesses problemas econômicos que a gente ainda vai enfrentar ao longo de 2022. E acho que a gente acabou, né, pegando no ponto que é o importante, né? Todas essas tecnologias são impressionantes, quando você olha ali o que elas geram de capacidade, de potencial, é sempre de deixar o queixo caído. Porém, a gente tentou olhar aqui para aquilo que vai ter, de fato, um impacto prático no nosso dia a dia no próximo ano. Então, a gente vai ter, por exemplo, muito mais impacto de automação residencial ou de automação no comércio, em serviços, do que, de fato, de NFT e metaverso, por exemplo. Embora sejam tecnologias impressionantes, mas a gente procurou trazer aqui o que vai de fato estar nas nossas vidas presentes, não o que vai ser só espuma para a galera aí fazer barulho na mídia, que é o que a gente tem visto ultimamente, né? Sim, com certeza. Muito bem, Renan Peixoto, esse é o nosso último episódio do ano, então temos que deixar nosso Feliz Natal aí, nosso desejo de boas festas para os nossos ouvintes. Vamos lá, você está com a palavra. Cara, um Feliz Natal, uma excelente virada de ano. Acho que a gente sabe aí que não foi um ano fácil para muita gente. A gente começou, graças a Deus, a retornar aí às nossas atividades, tentando voltar um pouco ao normal, né? A gente
tem aí no horizonte uma nova variante, que, né, talvez a gente tenha que dar um passo atrás um pouco para depois voltar um pouco ao normal, mas assim, tenhamos que sejam festas que a gente possa estar com as pessoas que a gente gosta, e que a gente continue aí se cuidando e esperar realmente algo melhor, né? A gente tem um cenário preocupante, algumas questões, mas que a gente agora já sabe lidar, já sabe, né, ter uma noção, já sabe brigar, já sabe se proteger, e acho que é isso que é o mais importante, né? Então, um Feliz Natal aí a todos os nossos ouvintes, uma feliz virada a todos, cara, curtam muito bem, com segurança e em família. Muito bem, Renan Peixoto, quero agradecer a você também, lhe desejar um Feliz Natal, te agradecer muito por esse ano aí, por a gente ter conseguido gravar esse projeto que começou lá atrás, né? A gente sempre teve ideia de fazer alguma coisa nesse sentido, e que venha mais uma temporada de Talk to Biz Tech para 2022 com muita coisa boa, com muito conteúdo bom. Então, Renan Peixoto, meu abraço híbrido e desejo de Feliz Natal e boas festas para você e para sua família. E aproveitando, já deixo aqui o meu Feliz Natal também e excelente virada de ano para você que está nos acompanhando, nosso ouvinte que nos acompanha semanalmente, sejam as edições convencionais do Talk to Biz, sejam as edições mensais do Talk to Biz Tech, também as edições mensais do Coin to Biz, que eu já dei o Feliz Natal lá no último episódio do Coin to Biz do ano, que a gente fez e publicou há umas 2-3 semanas atrás. Mas eu deixo mais uma vez os meus votos de uma excelente passagem de ano, um excelente final de ano. Acho que é sempre um momento de bons sentimentos, de uma boa reflexão, e se você está nos ouvindo é porque você conseguiu passar por todo esse período aí turbulento, e entramos em 2022 com a perspectiva de cenários melhores, apesar dos grandes desafios que a gente tem, além da pandemia, os desafios locais que a gente tem aqui nessa maravilhosa Dubai dos trópicos, que é o Brasil. Então, temos as nossas próprias viroses aqui para lidar, e elas são tão ou mais mortais que Covid e todas as suas variantes. Então, temos realmente muitos desafios ainda pela frente, mas eu tenho a convicção que 2022 será um ano melhor, e esperamos, né, tanto eu quanto o Renan, continuar com a audiência e com a companhia de vocês. Tudo que a gente faz aqui é com muito carinho, com muito esforço também. Estamos aqui, são quase 10 da noite, dia 23 de dezembro, e estamos aqui fechando essa temporada com vocês. Talk to Biz esse ano não teve nenhuma interrupção, não vai ter, então todas as semanas tem episódio novo saindo, e esse é para fechar o ano de fato, na última semana do ano, nosso último encontro com a nossa audiência. Então, só posso agradecer, desejar tudo de bom, e voltamos a nos ver em 2022. Já na primeira semana de janeiro já tem episódio do Talk to Biz também gravado já, é óbvio, mas vocês não vão ficar sem nenhum conteúdo, sem nenhuma semana de conteúdo. É isso! Meu amigo Renan Peixoto, obrigado mais uma vez pela sua participação, e hoje eu não vou dar aqueles recados finais, vocês já estão cansados de ouvir, por saber onde escuta o Talk to Biz, vocês já estão cansados de ouvir tudo isso, só desejar Feliz Natal, Feliz Ano Novo e agradecer pela audiência de vocês, e nos vemos na próxima. Um abraço a todos. Até lá, pessoal.